A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja, agradecido nós somos, Pai, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Em tudo dar graças, louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Tantas bênçãos o Senhor derrama na nossa vida, Nós queremos te louvar, te agradecer, te benzer. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, graça e paz. Hoje, uma quarta-feira. Dia que é hoje do mês? 12? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 13 de maio. Já? 13 de maio. Nossa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Senhor, nesse momento que nós estamos aqui reunidos nessa live, daqui a alguns minutos entrarão nossos irmãos que estão conosco sempre, orando, clamando pelos enfermos, louvando e agradecendo a Deus, pedindo que Teu Espírito derrame sobre todos nós a graça de entendermos o Seu Santo Evangelho, a Sua mensagem. Que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria para ministrarmos a Sua palavra. Que abunde em nós a Tua graça, o Teu amor, o conhecimento dado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Declaração. Esse conhecimento se torne 6h48. E esse conhecimento se torne para a nossa vida sementes boas em terreno fértil. E dê muitos frutos em nome de Jesus. Amém. E aí, irmão, estava lendo hoje Romanos capítulo 6. Vou ler para vocês, Ele vai ler, a gente vai lendo e vai falando alguma coisa. Esse tem um título: A graça que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Amém. Quem chegou aí, vamos ver? Chegou alguém? Não estou vendo ainda o nome, mas vai aparecer. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí nós vamos aqui. Romanos capítulo 6. Começa no capítulo do versículo 1 em diante, tá bom, irmãos e irmãs? Olha só que lindo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ana, bom dia, com alegria, minha irmã, família Melo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o novo homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Tá bom. Amém. Só até aqui tá bom. Que lindo, hein? Para nós resumirmos esse capítulo 6, a gente tem uma direção aqui. Saber que Cristo morreu por cada um e juntamente com ele levou nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos fardos, todos com ele, pela sua morte, pela sua graça, que é o favor imerecido de Deus para nós. E o batismo, quando a gente resolve, ele não é um banho, ele é uma
como se fosse um enterro da pessoa velha para a pessoa nova. Tem que nascer uma nova criatura em nós. Por isso que ele está falando aqui. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Entendeu? Então você tem que entender. A gente tem que entender que Cristo morreu e levou. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Ou seja, por causa de Jesus Cristo, nós temos que ter uma vida nova. Novidade de vida aqui significa vida nova. Fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Entendeu? A partir do momento que ele morreu, nós nascemos. Esse é o contraste da história. Tem uma história aqui de uma pessoa, todo mundo vai saber quem que eu vou falar. O nome dele era Paulo, era Saulo de Tarso. Sabe quem que é, né, Sérgio? Claro, né? Se eu não souber quem Esse é Saulo de Tarso é o mesmo homem que escreveu esse capítulo que nós estamos vendo aqui. O que aconteceu com esse cara? Ele era religioso, esse homem. Inteligentíssimo, sábio, estudado. Mas ele era religioso. A ponto de, quando surgiu o cristianismo, o que ele fazia? Ele foi perseguia e matava os cristãos. Porque na cabeça dele, as pessoas estavam criando uma nova seita contra Deus. Até que... Todo mundo conhece a história, e quem não conhece eu vou falar. Está lá em Atos dos Apóstolos. Até que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, falou uma frase assim, ó: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu e ficou cego. Aquilo foi uma conversão instantânea e uma compreensão instantânea. E esse homem hoje, ano 2026... É esse que a gente está lendo no livro. É esse que nós estamos lendo aqui, ó. A carta, né? Escreveu todas essas cartas para nós. Aí, e fala assim, ó, olha só. Pode falar. No dia que ele encontrou Jesus, ele morreu. Dá para entender? Não morreu morte física. Aquele homem morreu. E nasceu um novo homem. E nasceu uma pessoa. Jesus só falou uma frase para ele assim, que eu sempre gravei e achei muito bonita. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí, irmão, foi uma coisa instantânea. Instantânea. Eu acho que não teve uma conversão mais instantânea do que essa. Assim, ó. Sabe, como que se fala quando é ao contrário? Mudança assim, ó, radical, de uma coisa para outra, completamente contrária. Até hoje, a gente lê essas escrituras, todas essas Zaqueu cartas. também foi instantâneo. Né? Também foi. Mas Zaqueu, sério, ele já estava mais ali, curiosinho, né? Querendo ver Jesus. Jesus, desce daí, ô baixinho, tô te vendo. Bom, vamos continuar. E aí fala assim, ó. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só, nós fomos resgatados, né? Pela graça. Pela graça somos salvos. Então temos que ser diferente. O pecado não pode mais fazer parte, abundar na nossa vida. Aí você vai falar, nossa Célia, mas tem alguém sem pecado? Não.
né? Nós pecamos todos os dias, todos os dias. Mas não porque queremos pecar. Nós pecamos por assim, como que eu explico? A gente não peca mais já com aquela intenção, ó, tô pecando e daí? Não. Quando a gente peca, a gente já se arrepende na hora e fala, Senhor, perdão dos meus pecados. O pecado é uma contradição, é uma coisa contrária à vontade de Deus, porque Ele é santo e Ele não peca. E a nossa natureza humana, ela é pecaminosa desde sempre. Por isso. E aí a gente peca contra a santidade de Deus. Sabia, Célia? Todos os dias contra a santidade, porque Ele é santo e nós não. Agora, pecar contra a autoridade de Deus já é diferente, né? Aí causa dano, causa morte. Depois a gente vai pular aqui lá para o versículo 20, aqui ó, no versículo 18. No 18, está falando assim que nós somos libertados e nós fomos feitos servos da justiça. Falo como homem, Paulo falando, ó, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Então é o contrário, agora você não é mais aquele homem mau e vai usar da maldade, não, mas você vai usar da justiça para a santificação, do bem para o bem. Exatamente ao contrário, entendeu? Versículo 20. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Agora, e que fruto tinhais? E que fruto das coisas que agora vos envergonhais, a gente não tinha fruto nenhum. Se você tem vergonha de alguma coisa que você fez, hoje, você pensa, nossa, quando a gente não conhecia as palavras, coisas, a gente fazia isso, fazia aquilo, né? Então, ele vai falar, éreis servos do pecado, estáveis, livres da justiça. E que o fruto tinhas, então? Porque o fim daqueles... Não, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, irmãos. Olha, né? Cleide... A Cleide, Elcio. Bom dia, Pai do Senhor, Cleide. Deixa eu falar quem é a Cleide. A Cleide era minha vizinha quando eu nasci na casa do pai dela, do seu Étrio. E ela, olha, nós éramos desde o meu nascimento, então faz mais de 60 e poucos anos. O sobrenome dela? Faz mais de 60 e poucos anos que a gente se conhece, né, Cleide? Estamos aqui juntos, né? Que bonito. Estava pensando isso ontem, que lindo, né? Lembro muito bem do seu Étrio, da dona Zumira, a mãe dela, das tias, das primas. Aí, a gente morava tudo no mesmo quintal. Hoje a gente mora em Patrocínio Paulista, perto de Minas, cidade pequena. Você e sua família. Eu fico feliz também quando a gente vê os amigos que a gente tinha desde sempre, a infância, nossa. Eu tenho muitos ainda. Irmãos, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, quando Cristo fez, ele falou, Pai, está tudo consumado. Então o plano de Deus foi cumprido, a missão de Jesus foi cumprida e ele morreu por mim. E ele morreu por cada um de nós. Então essa aceitação, irmão, tem gente que fala assim, ai, eu não concordo. Agora, eu estava vendo uma coisa ontem que eu achei impressionante. Existem pessoas em todo lugar, no mundo todo, que, eu só acredito no Novo Testamento, no Velho não. Alguns só acreditam no Velho e no Novo não. Então, ele só acredita naqueles que convêm coisas para ele. Quando você fala alguma coisa do pecado, alguma coisa, eles não querem. Mas aí, ele não quer. Ele retruca as coisas. Mas aí, a hora que você vai lá no Velho Testamento, no Salmo lindo, Isaías, né? Isaías, aí ele quer. Não, sério, estou te falando assim. Tá. Aí, aquele que te guarda, que te cobre debaixo das suas asas, aí ele quer. Edna, bom dia, irmão. Então, o ser humano, ele é complicado, né? Mas, aqui, no Evangelho,
no Evangelho, no Novo Testamento, desde Marcos, Lucas, João e todas as cartas, Romano, Gálatas, Efésios, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, o Novo Testamento todinho, que Jesus falou assim, ó, ide a todo mundo, pregai a boa nova, a falar para as pessoas o que acontece aqui. Simplesmente, ele está falando assim, ó, simplesmente o novo Evangelho está falando assim, ó, eu, Jesus Cristo, assinei lá uma promissória em branco, pagando todas as suas dívidas, levando todos os seus pecados, suas enfermidades, suas dores, suas contas, tudo sobre meus ombros. E aí, a única coisa que a gente tem que fazer, ai Senhor, obrigado, hein? Não, não é isso. Também, claro, a gente tem que ser grato. Mas ele só quer louvor e intimidade, adoração, né? Deus, ele não quer, não pede nada para nós. E a única coisa que ele pede é para a gente ficar o mais afastado possível do pecado, das coisas mundanas. Porque né? ali na cruz ele já morreu. Porque senão a gente vai tornar nulo o que Jesus fez. A gente vai anulando o que Jesus fez. Isso daqui não dá nada não. E o que ele fez foi muito lindo. Não, Célia, a coisa mais sublime é que não existe uma coisa assim. Aí, eu estou lembrando de uma irmã lá de Santo André, a Rose. Nunca vou esquecer. Numa tarde de oração, ela falou: quem morreu por você foi Jesus Cristo. Não foi santo, não foi Buda, não foi entidade, não foi ninguém. Jesus Cristo, o único no mundo, não tem outro, que morreu por mim e morreu por você. Então nós temos países que temos a Índia, 33 mil divindades. Tudo ali é divindade. Nenhuma dessas 33 mil morreu por ninguém. Não faz nada por ninguém. Não faz. Nenhuma entidade faz nada para ninguém. Nem por ninguém. Nenhum santo faz nada por ninguém. Isso que a gente tem que entender. Mas o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se deu por inteiro, se fez homem, morreu, e ele vai falar, e levou sobre si. A palavra vai falar. Todas as nossas dores, todos os nossos pecados, as nossas concupiscências nos ombros. Carregou todos os fardos de toda uma humanidade. E aí é só a gente aceitar. Só isso. Aceitação. Você aceitar, aí você tem que fazer alguma coisa para agradecer. Amém? É isso aí. E hoje o Senhor vem falar para nós, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você... paz, Eva, paz, irmã, um abraço. Eva, bom dia, Pai do Senhor. Edna, não falei, bom dia, Pai do Senhor. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você terá a vida eterna, irmãos, né? Jesus está voltando e a gente está aqui. A gente ora, pede ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Nós continuamos a nossa jornada, não? Até o dia da vinda do nosso Senhor, e Ele virá nos buscar. E a gente quer cada dia mais ser melhor, né? Se santificar. Pedir ao Senhor todos os dias, Pai, olha em mim, vê onde em mim ainda há brechas, onde em mim há erro. Vem me ajudar a mudar. Venha me ajudar a me transformar cada dia, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai nos santificando, vai nos moldando todos os dias, cada dia mais, para a glória do Senhor. E eu tinha... Porque a gente tem as falhas, os pecados, coisas que a gente traz, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, eu estava lendo no versículo 4... a Edna e Eva, que vocês não estavam desde o começo, nós estamos lendo Romanos capítulo 6. No versículo 4 está escrito assim, ó, para que
como Cristo foi ressuscitado, assim andemos nós em novidade de vida, vida nova. Batismo não é diploma de igreja, ele é certidão de óbito para o velho homem. Homem e nascido o novo, né? Amém? Lindo. É isso. Então a gente tem que viver. Quando Jesus saiu daquele túmulo, quando ele foi ressuscitado, a gente saiu junto. A gente tem que viver Vida a graça nova, pela novidade graça. de vida pela graça. É isso. Irmãos, a palavra hoje é bem linda, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Pela graça sois salvos, né? E é mediante a fé, é crendo que Jesus morreu por mim e por você ali naquela cruz, para nos dar uma vida eterna, eterna. Essa vida é passageira. A gente tem que esquecer. A gente tem que esquecer. E a gente tem que passar aqui com alegria, irmãos, né? Hoje eu coloquei um pastor, logo de manhã, eu esqueço o nome dele, eu gosto dele. Eu até coloquei na minha página. Ele falou assim, a gente tem que viver alegria, em paz, em harmonia. É o melhor daqui, sabe assim? Não é porque, eu estou esperando Jesus que eu vou ficar aqui sofrendo, que eu vou... Não, é viver na paz, na alegria, sabe? Aproveitando isso que Ele já fez por nós, aproveitando essa chance, né? Aproveitando aqui essa passagem, que seja uma passagem de paz, de amor. Eu e o Elcio, quando a gente vai viajar, a gente fica olhando as coisas lindas, né? Tudo aquilo, a gente aproveita aquela viagem. É isso que a gente tem que fazer, aproveitar essa viagem que nós estamos fazendo até a terra prometida, né? É com alegria, é sendo bom, é fazendo obras boas, amando o outro, abraçando, vivendo o dia feliz. Deixa a presença do Espírito Santo é paz, né? A gente sente uma paz quando a gente está assim, com a presença, quando a gente sente a presença do Espírito Santo. Mesmo a gente passando por momentos de dor, de dificuldade que a gente passa, irmãos, mas é diferente para nós, né? Eu sei que é. A gente continua sentindo a presença, o amor dele em nós. Amém? E hoje nós vamos orar por cura, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Queria falar só isso que nós lemos aqui no versículo 6, terminando, lembrando que Paulo, a história que eu contei do apóstolo Paulo, que ele era um apóstolo que ele não andou com Jesus. Ele veio depois de Jesus, bem depois de Jesus, um perseguidor. E aí, irmãos, esse homem teve uma conversão instantânea e ele reconheceu imediatamente que ele estava errado. Ele estava fazendo tudo pela religião, pela religiosidade. Imediatamente... Se ele é apóstolo, ele não é discípulo. Não, ele é apóstolo, não é discípulo. Ele não andava com Jesus. Mas imediatamente ele foi enterrado, o homem velho. E nasceu o homem novo. E nasceu um homem novo, que está até hoje aqui ensinando a gente, né? Isso é bonito. Que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixa, né? A gente tem que procurar largar e esquecer. Às vezes eu escrevo coisa no rodapé da minha Bíblia que depois eu escrevi lata de tinta, nem sei para que serve. Amém? Na hora, assim, faz tantos anos, eu não sei. Amém? Então que Deus possa nos abrir a nossa mente, nos abençoar. E agora nós vamos orar pelos enfermos. Eu quero entregar agora a minha vizinha de infância, a Cleide, a família dela, na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus abençoe a vida da Cleide, né? 60 e poucos anos juntas ainda, olha, nós nos encontramos depois, né? Glória a Deus. Eu falo assim, olha que lindo, né? É um passado que ficou gravado na nossa mente, a nossa infância ali junto.
né? Brincava junto. Deixa eu escrever aqui live para não ficar repetindo. E outra, né? Quero Live. entregar o Hugo, pedindo que Deus cure ele, o Fabiano com gripe, febre, tudo isso. Os Eduardos, os Brunos, a Esther, a Maria Flávia, né? Maria Flávia, o Elcio, o Vinícius, entregando o Vinícius, a Luísa, A Ângela. Francisco, Eduardo, o Eduardo, o Isaac, Pai do Senhor, Maria. Maria, Paz Senhor, Vandeir, William Melo, Dani Vieira, Karina, Vitor, Elisa, Paulo, João Guilherme, Silvio Rufino, Pastor Anice, o Flávio, Thalita, a Renata, Ângela, Márcio, André, Breno, Ronaldo, Alisson, Emanuele, a netinha do Ocimar, a Jéssica, a sogra da Carol, minha sobrinha, a Rose, e a Adriana, o Lucas, e todos os nomes, irmãos, que estão aqui no caderninho de oração, pedindo que Deus possa curar cada um, né? Amém. Cada um. Graça e paz, Maria. Deus Amém. abençoe vocês, viu? Um grande abraço. É muito bom a gente estar juntinho, entregando os nossos irmãos em oração. Hoje eu gostaria que vocês... Hoje quem vai ministrar a palavra é o irmão Diego, né? E eu gostaria que vocês orassem por ele, né? Pedindo que Deus possa usar grandemente o Diego na palavra. E hoje nós temos culto às 19 horas aqui em Patrocínio Paulista, na Donai. Temos às 19h30 na Donai de São Sebastião do Paraíso. E é bênção, né, irmãos? A gente recebe tanto do Senhor, o Senhor vem falando tão lindamente no nosso coração. E a gente só pode agradecer, louvar, bem dizer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado no nosso meio. Aleluia. Pelas curas que faz, né, Elcio? É Amém. tão bom, né? Graça, Tá eu estava lendo junto. aqui, é bonito, né? Ele está falando, o apóstolo Paulo aqui, que nós não podemos mais ser servos do pecado. É para nós reconhecermos o sacrifício que Jesus fez na cruz, que nós não somos mais coisas para nos envergonhar. Você lembra quando você fez aquelas coisas que hoje você lembra, você tinha lembro vergonha? nada, Não é já para foi. lembrar. O fim delas foi a morte. Morreu, acabou, passou, vida nova em Cristo. E libertados do pecado fostes feitos servos de justiça. Nós somos servos da justiça, servos, é só vigiar. Nosso passado já foi, um dia Amém? Aleluia. Amém, Graças nós te amém, damos, amém. Pai Santo, amado, Deus Todo-Poderoso. Colocamos essas pessoas que a Célia falou os nomes, e todos os que estão no caderno, que a Célia não falou desde o início. Senhor, derrame a sua bênção, a sua sobre graça, cada cura, nome. libertação, transformação de vida. Cura. Nos ajude, cura, nos ajude a lutarmos contra esse poderoso inimigo da nossa alma, que é o pecado, imposto no mundo para nos tirar da graça, da presença, mas com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós conseguimos. Nós conseguiremos e lutaremos até a nossa morte ou até a sua vinda, para que nós possamos ser o mais perfeitos possível, o melhor, Em nome de Jesus. fazer o melhor que a gente puder fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, É assim amém. que nós pedimos e entregamos, Pai, nossas vidas nas Tuas mãos. Amém. Cuida do nosso trabalho, das nossas crianças, das nossas saúdes, de todas as coisas que nós precisamos, que nós somos totalmente dependentes De Ti, Senhor. reconhecendo. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos pastores, bispos, nossos servos, todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 E amém. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai impedir. Ninguém. Que Deus abençoe nosso dia, chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém, amém, amém.